Tecnologias que podem destruir. Tecnologias que podem salvar. Seria o Armagedon ou a salvação? Do pesadelo nuclear a uma invasão de nanorobôs. Do aquecimento global à energia limpa e sem fim. Hoje, tecnologia do juízo final em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Estamos em 2019. A tensão entre Estados Unidos e Rússia é cada vez maior. Os obsoletos satélites russos mandam por engano sinais de um míssil americano se aproximando. Em pânico, a Rússia ordena um ataque pesado e dezenas de mísseis são lançados sobre Nova York e Washington. Com a confirmação do ataque, os Estados Unidos decidem contra-atacar. Launch key. Keys. On my mark. 3, 2, 1, mark. I got missile away. 7.000 mísseis atingem seus alvos na América do Norte, Rússia e Europa Ocidental, matando 189 milhões de pessoas em apenas meia hora. Todo o lado norte do planeta está destruído. A vista lá de cima é sempre linda e nos faz lembrar como a vida na Terra é frágil e rara. O fato de poder tirar proveito desta vantagem é o testemunho de algo mais. O enorme progresso tecnológico alcançado pelo homem em um tempo relativamente curto. Mas a história do progresso tem o seu lado negro, pois chegamos ao ponto crítico como criatura e criador, em que geramos tecnologias que podem nos destruir. We've always lived in a dangerous world, but the dangers until now have been more dangers from nature. Floods, pestilence, earthquakes, epidemics, etc. What has changed is that for the first time, the dangers confronting the world can be of our own making. We are changing the global environment as human beings, and our technology is possibly running away to the extent that it can destroy our civilization if mishandled. Há 60 anos, a principal tecnologia de destruição tem sido as armas nucleares. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mesmo com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia juntos possuem cerca de 20.000 ogivas nucleares prontas para destruir um ao outro. O estado de alerta é constante. They're armed, they're targeted, they're fueled. They will fly out of their silo as soon as they get 2 very short computer signals. Launch key started. Insert launch key. A dimensão do perigo se resume a uma única e imutável realidade. O enorme poder destrutivo de uma bomba nuclear. When a nuclear weapon explodes, it releases unimaginable amounts of energy, literally in a few tens of nanoseconds. That energy is largely radiation, and it couples to the air and materials around it and drives a blast wave like a big piston, and that blast wave propagates out. In front of that blast wave, there are radiations, heat radiations, which will, for instance, set buildings afire, set people afire. And then very rapidly, the blast wave will come by and put those fires out, but will crush everything in their path, literally to dust. By the time the mushroom cloud is formed, everything's been destroyed. A ensolarada manhã de 6 de agosto de 1945 pode ser considerada o ponto de partida da tecnologia de destruição. Para a cidade de Hiroshima e para Nagasaki 3 dias depois, o juízo final realmente aconteceu. As bombas jogadas sobre o Japão foram as únicas armas nucleares usadas contra a humanidade. Ambas eram bombas de fissão,
Um tipo de arma em que a reação em cadeia rompe as moléculas de elementos altamente instáveis, como urânio-235 e plutônio-239. Apesar de muitas vezes mais poderosa que qualquer arma criada até então, a bomba de fissão foi superada 6 anos depois por outra arma centena de vezes mais poderosa: a bomba de hidrogênio. Também chamada de bomba nuclear, ela age por meio de uma explosão que provoca uma segunda explosão, desta vez de fusão nuclear. Nesse processo, deutério e trítio, duas formas instáveis de hidrogênio, fundem-se e transformam-se em hélio, fornecendo nêutrons extras para a reação em cadeia. Desde o início da Guerra Fria, o Jornal dos Cientistas Nucleares marca a movimentação mundial rumo a uma possível aniquilação nuclear, posicionando os ponteiros do relógio do juízo final próximo à meia-noite. Em 1953, depois dos testes americanos e soviéticos com a bomba H, a humanidade esteve a 3 minutos da meia-noite. Com a invenção da bomba H, a ameaça nuclear cresceu rapidamente e com um incrível leque de opções. We would have nuclear weapons on bombers that were an airborne alert circling the globe 24 hours a day. And when you couple that with the posture that we and then the Russians adopted of launch on warning, where you wouldn't necessarily wait for a nuclear attack to occur, but you would launch on the warning of such an attack because you couldn't afford to be wrong, that just dramatically increased the dangers that we faced. A introdução do míssil balístico intercontinental, ou ICBM, foi um divisor de águas. Este foguete, de tamanho que varia entre 9 e 30 metros, é movido a combustível líquido ou sólido. Uma vez no espaço, ele pode atingir até 20 vezes a velocidade do som. Um sistema de orientação via satélite ou rádio guia o míssil até o alvo, e o veículo de reentrada simplesmente cai na terra. Depois do ICBM, foi a vez dos bombardeiros supersônicos e dos submarinos com 200 ogivas à espreita na costa inimiga e capaz de atacar uma cidade de 5 a 7 minutos. Em seguida, veio o Veículo de Reentrada Multi-Independente, ou MIRTS, um míssil que comporta ogivas de 10.300 quilotons e pequenos mísseis com asas que podem ser lançados de navios ou aviões. We had nuclear depth charges and nuclear air-to-air missiles and nuclear surface-to-air missiles and nuclear landmines and anything you could put a nuclear bomb on, you did. Entre 1949 e 1990, os soviéticos construíram 55 mil bombas nucleares e os americanos construíram 70 mil. Em 1991, no término da Guerra Fria, o relógio do juízo final marcava 17 minutos para a meia-noite. Mas em 2004 ele avançou 10 minutos, exatamente a mesma posição quando a contagem começou. Os obsoletos sistemas de alarme russos e o volume do seu armamento nuclear são duas razões para temer o juízo final. Russia today has no effective really early warning satellite network, which means that in conjunction with its decaying early warning ground-based radar network, there are large portions of the day, maybe upwards of 15 hours a day, where Russian generals have no idea whether they're under nuclear attack. Em 1995, um satélite russo deu um falso alarme de ataque e levou o presidente Boris Yeltsin a ativar seu armamento nuclear pela primeira vez na história. And so, in January of 1995, a peaceful rocket launch out of Norway toward the North Pole triggered one of the most serious false alarms in Russian nuclear history, involving, for the first time to my knowledge ever, a president of either Russia or the United States in a nuclear decision-making emergency. The greatest danger we face in the days, weeks, and months ahead is a nuclear 9/11. We hope and pray that it is not already too late to prevent. A Rússia vem se empenhando para manter no país 1.000 toneladas de urânio altamente enriquecido e 170 toneladas de plutônio, material suficiente para fabricar dezenas de milhares de armas nucleares.
the ranking member of the Senate Foreign Relations Committee, has referred to the situation as sort of a nuclear Walmart. You know, if you want to go there, if you want to get a nuclear weapon, that's the place to go. Existem 18 casos de roubo de plutônio e urânio altamente enriquecido, cujas cargas foram confiscadas pelas autoridades competentes. Почему эту систему нельзя считать сейчас полностью надежной? Why would it be a mistake to think that everything is safely protected? First, because the army itself that is protecting all this is more or less in a state of decay. It is destitute, and corruption in Russia is thriving. So it is impossible to rule out that the corrupt army elements could be selling weapons. Mas sempre que uma nação adquire armas nucleares, o risco de guerra e terrorismo nuclear aumenta. Just as the political situation changed several times in the 20th century, so it may in the 21st. And we have to be aware that 50 years from now, it could be a new geopolitical situation, a standoff between some new superpowers, which could lead to a situation at least as dangerous as the worst period of the Cold War. The clock over my shoulder is ticking right now, and it's unfortunately, I think, just a matter of time before the weapons are used if we don't get them under control. Como toda tecnologia, as armas nucleares não podem ser desinventadas, mas podem ser mantidas, desarmadas e guardadas. Na imensidão de um terreno de 180 mil metros quadrados no norte do Texas, as armas mais letais já fabricadas pelo homem são desmontadas com muito, mas muito cuidado. Esta é a Pantex, o único departamento de energia americano encarregado de desarmar ogivas nucleares. Recentemente, a Pantex desarmou sua 10ª milésima bomba. Pantex is the place, the final assembly point or initial disassembly point for nuclear warheads in the United States. A ogiva chega ao local diretamente de silos e arsenais americanos, transportada em caminhões escoltados. Nesta imagem rara, uma bomba B-61 é desmontada em partes, incluindo o radar frontal e a seção traseira contendo o paraquedas. Os instrumentos eletrônicos valiosos são removidos e reutilizados, se possível, enquanto os metais preciosos são recuperados. Os funcionários da Pantex destroem as peças confidenciais antes de descartá-las para que ninguém descubra o segredo da bomba. Em seguida, vem a parte que os engenheiros chamam de pacote físico, ou os complexos componentes que geram a explosão nuclear. O primeiro é uma peça de fissão montada envolta em uma esfera oca de plutônio. No caso da bomba de hidrogênio, há uma segunda parte, uma peça de fusão montada envolta em urânio altamente enriquecido. O desarmamento de componentes nucleares acontece em galpões de concreto armado a fim de minimizar os efeitos de uma improvável explosão nuclear. Existem pelo menos 12 mil esferas de plutônio na Pantex, e as peças secundárias são guardadas em um complexo em Oak Ridge, Tennessee. Nos Estados Unidos, 58 mil armas nucleares foram desmontadas desde o início da era atômica. É muito material para fiscalizar. They control plutonium down to the level of a gram. They control uranium to the level of a gram. It makes Fort Knox look like Joe's Diner. We guard this stuff better than we guard gold. And it is accounted when it is moved from this place on a shelf to another place on a shelf. That motion is recorded. Os Estados Unidos sempre trabalharam para aprimorar a integridade de seu arsenal. Esta gigantesca arma de gás, no laboratório Lawrence Livermore, injeta um projétil em uma quantidade de um explosivo não nuclear de baixa intensidade. O explosivo é colocado ao redor de uma esfera de plutônio ou de urânio. E a bomba é lacrada em uma câmara de aço a fim de conter estilhaços no caso de um impacto inesperado.
A arma de gás dispara o projétil e ele entra no explosivo a 29.000 km/h. Este teste ajuda o laboratório a projetar um material de baixa sensibilidade que não pode ser detonado por qualquer pessoa ou coisa, exceto por este objeto, o dispositivo mecânico de segurança e armamento. And in order to get it into line with the gun barrel so that it can set the nuclear weapon off, you require a very complex series of digits, zeros and ones, a code, which are mechanical. And if you don't put in exactly the right series of digits, it locks permanently. And I just locked it up by putting the wrong first digit in. And then the weapon is disabled. You can't set it off. O Departamento Americano de Energia e Defesa está oferecendo auxílio técnico para modernizar a fiscalização e a segurança das bases nucleares russas. Mas a principal ferramenta dessa empreitada é o dinheiro. Os Estados Unidos vão comprar grandes quantidades de urânio de seu ex-adversário para misturá-lo ao combustível usado em usinas nucleares. Ironicamente, a máquina do capitalismo americano funciona com o combustível das armas criadas para destruí-la. Mas a redução dos programas nucleares da Rússia pós-Guerra Fria deixou para trás outro problema financeiro. Over 5 million people were working on research, development and production there, including over 540,000 with scientific degrees. I was one of them. 3 out of 4 scientists worked for the defense industry. Muitos deles trabalhavam em cidades fechadas, grandes comunidades entre muros que construíram a maior parte do arsenal nuclear soviético. Em troca do trabalho e da vida regrada, os cientistas dessas cidades desfrutavam de um padrão de vida muito acima da média nacional. They could buy themselves refrigerators, cars, and even have separate apartments for the family, which was a rare thing in those days. Atualmente, o grande desafio é oferecer bons empregos e salários para esses talentosos cientistas e garantir que eles não vendam o componente mais importante de uma arma nuclear: o conhecimento. One only hopes that the closed cities problem will be solved without brain drain, that they will preserve what is in place there, and that they will become civilized scientific centers. Caso uma arma nuclear caia em mãos erradas, a próxima medida para evitar um 11 de setembro nuclear é a tecnologia de detecção. This laboratory, for instance, is deployed radiation detection equipment specifically aimed at detecting materials in a nuclear weapon assembly. These sort of portal monitors, door monitors, if you will, are deployed across ports in the United States and our national boundaries. Para alguns cientistas, a melhor maneira de controlar o material nuclear é acelerando o desarmamento mundial. The way that we're going to get the Russian numbers down is to get U.S. numbers down in cooperation with Russia, to change the incentives for countries to go nuclear and to reduce the number of nuclear powers in the world. Desativar essas armas do juízo final é o sonho de todos aqueles que prezam a vida na Terra. E é necessário mais do que tecnologia para dar fim à era nuclear. É preciso um nível sem precedentes de cooperação global. Mas mesmo se o homem acabar com a ameaça nuclear, ainda restam outras tecnologias do cotidiano que colocam nossa vida em risco. Hallo Herr Klane. Ja, danke für den Anruf. Freut mich. Der Anruf. Fotografieren. Kann auch ein bisschen später kommen. Also wie es Ihnen so passt. Also,
Bem-vindos ao ano 2034. 2 décadas de seca do oeste americano ao delta do Mekong quase acabaram com a provisão de alimento no mundo. Furacões ininterruptos destruíram a economia americana e deixaram Nova Orleans embaixo d'água. A fome mata milhões na África. Grandes marés devastam Bangladesh. A guerra impera em todos os continentes e a raça humana, em constante fuga, briga por água e combustível. Este cenário triste, porém plausível, é um reflexo de um dos maiores problemas de ordem natural do século XXI. O aquecimento global. If you measure human accomplishments to date in terms of sheer impact, you'd have to say, regretfully, that global warming may turn out to be the greatest single accomplishment of the human race, because in less than 1 century, we human beings, with our technology and with fossil fuels and oil, have actually affected the very chemistry of a planet in the universe. Os gases do efeito estufa são causados por fatores tais como o desmatamento, e a liberação do metano no ar. Mas a grande maioria dos cientistas atribui o efeito às atuais tecnologias que utilizam hidrocarboneto. Com base em testes de amostras de árvores e gelo, que revelam temperaturas e taxas de carbono de até 400 mil anos atrás, 2 fatos estão claros. A temperatura da Terra vem aumentando mais rápido do que ao longo de 15 mil anos. E existe hoje mais dióxido de carbono na atmosfera do que em 45 milhões de anos. Para os cientistas, a relação entre o excesso de gás carbônico e o aquecimento global merece ser discutida. More and more scientists are coming to the conclusion that not only have we increased the greenhouse gases beyond any natural level, but we are now seeing that reflected in increasing temperatures. No efeito estufa, os gases agem sobre o calor emanado da superfície e o mandam de volta à Terra. Esta camada isolante é o que mantém o calor para nossa sobrevivência, mas o excesso de gases vem superaquecendo a Terra. Sua origem pode ser observada até em indústrias petrolíferas. Excess carbon in the atmosphere, which is leading to global warming, is coming from a lot of sources. Principally human activity, and that's from the burning of fossil fuels, the use of coal and gas and oil. Petróleo, carvão e gás natural são a mola propulsora do mundo moderno. Além de encontrados em abundância, os combustíveis naturais são de fácil extração e geram muito calor. The basic process is converting the carbon and hydrogen of these materials into CO2, water and heat. So you release carbon into the air in the process of releasing its energy. Nenhuma outra tecnologia mudou tanto o mundo em tão pouco tempo. E é essa incrível taxa de mudança que faz dos combustíveis naturais uma tecnologia de destruição. Em um mundo castigado por secas, enchentes e furacões, o Pentágono considera o atual estado de aquecimento global uma verdadeira ameaça. They asked us to look at a scenario of abrupt climate change and see what the consequences might be for U.S. national security. What I'm already discovering is that people are beginning to read it quite widely in the Pentagon and beginning to take it seriously. Análises de mudanças climáticas no passado sugerem um cenário desolador. O ano é 2034. Grande parte do norte da Europa está coberta de gelo após anos de invernos rígidos que destruíram plantações e várias espécies de animais. É o início de uma nova era do gelo, que talvez dure centenas de anos. Como o aquecimento global pode trazer uma nova era do gelo? Através da variação da temperatura e salinidade da água dos oceanos. Tudo começa com a corrente do Golfo, que leva a água quente do Equador para a região norte e a água fria do norte para o Equador, tornando a Europa mais quente que a Sibéria.
A evaporação constante deixa a superfície mais salgada e densa na passagem pelo norte, e a corrente passa pelos mares da Islândia e volta para o Equador. Entretanto, o derretimento do gelo polar pode interromper o ciclo ao despejar água fria na corrente do Golfo. Neste caso, a corrente pode perder densidade e parar, e a Europa rapidamente entraria em uma nova era do gelo. We've seen since roughly 1980 rapid warming of the atmosphere. We've also seen rapid melting and freshening of the North Atlantic. So all the signals are that we're getting precisely the conditions that would lead to the collapse of the Gulf Stream and an end of that flow of warm water toward Europe. And what it would mean is that Europe will begin to look like Canada. Além do aquecimento global e uma nova era do gelo, existe ainda uma terceira situação causada pelo uso de combustíveis naturais. O fim do petróleo no mundo. The truth is that sometime in the next half century we're going to start to run out of oil. The pessimists say 15 years, the optimists say 40 years. So that's the range. It's not 500 years, it's a couple of decades. We're going to peak in 2010 to 2020, as the pessimists say, or will we peak in oil production between 2030 and 2040, as the optimists say? And it hit me one day. It doesn't make a hell of a big difference. They're only arguing about 20 years. Seja em uma década ou em um século, a verdade é que será cada vez mais difícil conseguir combustível barato à medida que nos aproximarmos do auge da produção mundial, quando metade do petróleo do planeta já tiver sido extraída. Segundo a teoria, o preço do petróleo deve subir conforme o nível de escassez. A gravidade se resume no fato de que o mundo moderno não só depende do petróleo para quase tudo, mas depende do petróleo barato e em abundância. When anthropologists look back at this period in history, they'll call it the oil age, because the whole world revolves around the use of oil. It's not just the gasoline we put in the automobile for transport. Our food is grown in petrochemical fertilizers. Many of our pharmaceutical products are petrochemical based. Our packaging material, our plastics, it's all petrochemical. Transport, power, heat, light. We really do rely on oil for every aspect of our life. Em meados do século XX, a revolução na agricultura e o aumento do número de plantações no mundo só foi possível graças a duas tecnologias: a mecanização e os fertilizantes petroquímicos, ambos à base de petróleo. Atualmente, a alimentação das 6 bilhões de pessoas na Terra depende desta equação. Estamos em 2019. Com a cotação do petróleo a $425 o barril, o mundo entra em crise. Os países em desenvolvimento ficam a um passo da falência econômica e o aquecimento global causa terríveis desastres naturais. The countries that simply can't afford an energy source at that price will become much more disadvantaged. So there will be a separation between the haves and the have-nots to an extent that it's even greater than it is now. The result of that is conflict. Atualmente, a economia de petróleo vive a lei do retorno decrescente. The United States government now spends more money maintaining a military presence in the Persian Gulf than the net value of the oil it's getting from the Persian Gulf, and that was before the war. That was $200 billion ago. Já que o fim do petróleo é sinônimo de fim do mundo, o cenário representa um momento histórico para a tecnologia de energia. Os avanços na área da energia renovável é o caminho para um novo futuro. O fim dos combustíveis naturais e o aquecimento global têm um problema em comum. Ambos são definitivos. Até mesmo nossas vastas reservas de carvão estão com os dias contados. Para encontrar a solução, alguns especialistas decidiram estudar a questão pela raiz. Uma fonte alternativa é a energia fotovoltaica ou solar, gerada através da conversão de fótons em corrente elétrica ou voltaica. O silício, material semicondutor, é o principal componente de uma bateria fotovoltaica. A luz atinge o silício e os elétrons são liberados. A placa de silício recebe fósforo e boro.
e as estruturas atômicas desses elementos permitem o fluxo de elétrons que formam a corrente elétrica transportada por um condutor de metal. A fim de maximizar a absorção da luz, a bateria recebe uma camada antirrefletora. Where there's so much technology development so quickly that you reach a critical point where you're getting a doubling of information and a halving of costs every 18 months. That's happening with wind, it's happening now with solar and other renewables. Um dos grandes avanços da área é a recém-praticada nanoengenharia. Uma empresa da Califórnia chamada NanoSolar fabrica folhas de bateria fotovoltaicas mais eficientes e com um custo muito menor do que as baterias convencionais e mais pesadas. Invisível e onipresente, o vento é outra fonte infinita de energia e o mundo começa a descobrir seu potencial. If you looked at the U.S. as an entity, from the Dakotas down to Texas, there's enough wind power to power the whole U.S. grid today. There's enough energy in the wind worldwide over land in locations where the wind is sufficiently fast to produce all the energy, not only the electricity, but all the energy worldwide, 10 times over. A força eólica é uma tecnologia moderna que não emite dióxido de carbono, além de ser a menos dispendiosa das energias renováveis. Na verdade, o custo da força eólica, 3 ou 4 centavos por quilowatt-hora, pode ser comparado ao carvão do novo milênio. Um dos requisitos da tecnologia é a instalação de aparelhagem em montanhas, planaltos e litorais. Mas a essência deste dínamo high-tech é um conceito bastante simples. The swept area, or the diameter of the blades, really determines how much power the wind turbine extracts from the air. Those today are large composite structures, fiberglass, similar to a large boat, if you will, boat building technology. That's what captures the wind. The parts of that also are fairly complex in that each blade not only rotates around but pitches in and out of the wind, so you can manage some of the stresses with wind gusts and different types, low wind conditions, high wind conditions, and optimize the stresses on your drivetrain. O enorme potencial da força eólica chamou a atenção da filial da General Electric na Irlanda. Em parceria com uma empresa local chamada Airtricity, a GE planeja construir uma área de megaturbinas eólicas. Da base de aço tubular às pontas das pás, as turbinas serão do tamanho de um prédio de 30 andares e devem ser instaladas no solo oceânico com um martelo hidráulico. The turbines that we see behind us are 3.6 megawatts, which means that they're capable of supplying electricity to about 3,000 homes. 25% da energia da Dinamarca provém da força eólica, seguida pela Espanha e Alemanha. Até 2050, a Europa espera gerar metade de sua energia através do vento. Existem outras tecnologias que podem ajudar a reduzir o uso de combustíveis naturais, incluindo carros híbridos, energia marimotriz e energia geotérmica. A geração de energia sem hidrocarboneto é uma tarefa difícil, mas armazená-la para uma utilização confiável e para o abastecimento de milhões de veículos é um desafio ainda maior. Well, there is a way. It's called hydrogen. Hydrogen is the basic element of the universe. It's the stuff of the stars. It's the lightest element in existence. It's ubiquitous. And when you burn hydrogen, you only get two byproducts, pure water and heat. Esta BMW H2R, movida exclusivamente a hidrogênio, deixou muita gente boquiaberta ao atingir 300 km por hora em um teste no ano de 2004. Ao contrário do que reza a lenda, um tanque de hidrogênio não é um Hindenburg pronto para explodir. Os testes mostraram que o elemento é tão seguro quanto a gasolina. Mas, a exemplo da eletricidade, o hidrogênio é um condutor e não uma fonte de energia. Sua obtenção exige muita energia e custa caro, pois o método é limpo e utiliza eletrólise. You do the same thing that you would do in high school chemistry lab. You run electricity through water, and out of that comes oxygen and hydrogen. Very simple. It's the only byproduct.
You let the oxygen go, you capture the hydrogen, and that's your fuel. O hidrogênio pode ser armazenado na forma líquida, gasosa ou sólida e é utilizado em baterias de combustível. Além disso, o hidrogênio tem potencial para substituir a gasolina devido à sua pureza e substituir a atual rede elétrica que não armazena a eletricidade. Mas por questões econômicas ou não, o aquecimento global e o fim do combustível barato certamente dará lugar a uma confiável, porém controversa fonte de energia: a fusão nuclear. My view is that we will see a wholesale shift in the public attitude toward nuclear power because the alternative is coal. And so what we will see is a dramatic increase in the number of nuclear power plants around the world. Os cientistas continuam buscando o sonho da fusão nuclear quente e fria. Caso consigam, a fusão será uma fonte ilimitada de energia e, por ironia, a principal tecnologia do fim do mundo é a mesma que poderia nos salvar: o átomo. O interesse em relação à fusão fria ganhou nova força nestas experiências realizadas na SRI International. Um laser de baixa energia é lançado sobre uma placa de paládio mergulhada em uma solução de deutério chamada água pesada. A reação gera hélio e libera 30 vezes mais energia do que o adicionado. Em outras palavras, trata-se de uma rede de energia de fusão em temperatura ambiente. Most powerful reason to look at fusion of any sort is that the deuterium, which is the fuel for fusion processes, can be obtained from seawater. There is in fact enough deuterium in every gallon of seawater so that if converted to energy by a fusion process, a gallon of seawater in its natural state has 30 times the energy density of a gallon of gasoline. Seja qual for o caminho escolhido, a substituição do atual sistema de energia será uma das maiores tarefas da civilização. No século XXI, grandes tarefas exigirão processos de redução como a nanotecnologia, que em parceria com a robótica pode criar os terríveis nanorobôs. Supercomputadores, robôs, ciborgues e androides. Fictícias ou reais, estas máquinas inteligentes há muito tempo tiram o sossego de seus próprios criadores. Uma máquina que se volta contra o homem seria o máximo da crueldade do juízo final. Mas o medo desse dia fica maior à medida que os computadores e robôs ganham mais traços humanos e o homem ganha traços mecânicos. So we'll have very powerful non-biological systems that have the subtlety and suppleness and pattern recognition powers of human intelligence, combined with the ability to share knowledge instantly, to think much faster, much more accurately. But it's not just going to be a competitor, sort of an invasion of alien intelligence coming from over the horizon. It's emerging from within our civilization, and we're going to quite literally merge with this technology. O velho medo da superioridade mecânica veio à tona novamente e desta vez devido à chamada nanotecnologia. Nanotechnology is anything that is of nanometer scale. That's 10 to the minus 9 meters, or about 1,000th the size of a human hair. Também chamada de produção molecular ou tecnologia atômica, a nanotecnologia é basicamente a fabricação de matérias minúsculas e até menores do que um átomo. Ela pode criar materiais super resistentes e máquinas para construir outras máquinas em uma nanolinha de produção. Suas aplicações positivas são praticamente ilimitadas. A recente criação do nanoníquel pode cortar os custos de baterias de automóveis em 75% e aparelhos detectam agentes químicos nocivos com peças em escala molecular. A nanomedicina é especialmente interessante. In the near term, there's some very exciting work taking a nanoparticle, coating half of it with gold, putting a functional molecule on the other end, sending it into a biological system,
such that this molecule here binds to a cancer. I believe in my lifetime. Very small nanosystems will be injected by a surgeon into the body to actually do repair of tissues, cells, and molecules in the body. Qualquer tecnologia com esse poder e características em escala molecular pode ser um grande perigo quando em mãos erradas. A preocupação quanto ao futuro das nanomáquinas envolve principalmente o surgimento de nanorobôs autorreplicantes. Self-replication will be needed constructively in order to scale up nanobots to a useful level, because one nanobot doesn't do anything. You need trillions of them, so at some level there has to be self-replication to get up to those numbers. As críticas contra a nanotecnologia vêm desde o fundador da Sun Microsystems, Bill Joy, até o príncipe de Gales. O ano é 2046. Bilhões de nanorobôs projetados para consumir hidrocarboneto são usados na absorção de uma mancha de óleo na costa da Louisiana. Mas devido a um erro de programação, as máquinas devoram formas de vida à base de carbono. Conforme se multiplicam, elas substituem a matéria com uma cópia de si mesmas e dias depois, o mundo está destruído. Esta catástrofe é chamada de invasão cinza. It's the exact same specter we see in biology, where you have viruses or bacteria or cancer cells just replicate. I mean, cancer cells start replicating and then they take over our bodies and turn all of our good cells into copies of themselves. And so uncontrolled self-replication is a great danger. This is, at the moment, still science fiction, and many of us think it will remain so. But, of course, we have to bear in mind that many things that seemed science fiction 100 years ago have become stark reality by now. And so the possibility that nanomachines may have unintended consequences is something which all those involved in that technology should be mindful of, in my opinion. Tal conscientização é especialmente importante caso a nanotecnologia passe a fazer parte da vida humana, e esse é o desejo de muitos cientistas. We're ultimately going to have a world where we're going to have billions, in fact trillions, of nanobots. They'll be in our bodies keeping us healthy, they'll be in our environment keeping the environment healthy, and they're going to be running software, and it's really going to be a means of who controls that software. Mas uma coisa é certa, no século XXI, o pequeno ainda será grande. Ciência da computação, biologia, genética e robótica vão atingir uma nanoescala e será necessário um grande esforço para garantir que a nanotecnologia não se torne um problema gigantesco. I do believe that this is going to be the next industrial revolution. This is going to be a very, very big change for our species in terms of what we will be able to do, both positively and potentially causing some problems. A exemplo de toda a tecnologia, seus avanços inerentes apresentam dois lados. A fonte de energia que criou o mundo moderno é a mesma que ameaça a civilização. A arma mais letal já criada pode ser a saída para a energia sem limites. E a mais interessante das tecnologias futuras é também a menos previsível. What we're seeing in this century is new technologies which produce greater risks and greater opportunities. And we have to ensure that we can harness the opportunities and avoid the risks of misuse. And these risks are great because even a single person is acquiring the amount of power which was the prerogative of a nation state 50 years ago. Até agora, o homem evitou o juízo final. Mas o fato é que temos o poder de destruir o mundo se não nos impusermos um limite. Na nossa busca pelo conhecimento, é preciso ter sabedoria e lembrar que somos criaturas também.